nas brincadeiras, em turma, que eu morei em São Paulo, eu fui criada em São Paulo, centro capital. E aí eu lembro que eu gostava muito de fazer coreografias. Eu fazia coreografia, eu dançava e criava minhas coreografias, sem nunca ter participado de nenhuma aula de balé, nem nada. E eu lembro que eu ficava criando, botava disco dos meus pais e ficava inventando coreografia. Fazia coreografia de Noviça Rebelde, né? Teve o filme Noviça Rebelde, aí a gente fazia pedaços do filme Noviça Rebelde, porque era uma turma grande, muitas meninas, muitas crianças. Então eu meio que ficava sempre dirigindo aquela história ali, né? Então essas são as primeiras incursões assim por essa área que eu lembro. Aí eu lembro que no primeiro ano primário, essa foi a primeira, foi frustrante, porque assim, era a Linda Rosa Juvenil, que a gente começava a cantar, e aí tinha uma pecinha. E aí tinha a Linda Rosa Juvenil, óbvio, tinha uma menina linda, né, que ela foi a Linda Rosa Juvenil, era a rainha que dormia, e eu fui o muro. Então, assim, eu achei maior barato, né? Falei, pô, o muro, fez um castelo assim, todo mundo com uma cartolina pintada de muro. Só que eu fiquei meio frustrada assim, porque, na verdade, eu que gostaria de ter sido a Linda Rosa Juvenil. Todas as meninas, na verdade, gostariam de ter sido a Linda Rosa Juvenil. Foi a primeira, na verdade, tive uma experiência, né? Falei, nossa, que legal, né? Então, achei que aquilo, de repente, já marcou. Então, eu acho, assim, a importância da gente ter arte, né, nas escolas, desde o começo, né? É muito importante para os alunos poderem despertar neles, né, os seus talentos, né, seus estímulos, né, estimular mesmo. Como não tinha ninguém na minha família que fizesse teatro, ou fosse artista, ou músico, não tem na minha família essa coisa ligada à arte, né? E aí eu fui seguindo mais ou menos o que estava rolando na época. Minha faculdade eu fiz de arquitetura, sou arquiteta, urbanista. E eu acho que foi muito bom para mim também, porque assim, me deu muito embasamento para eu fazer muita coisa, cenário, né? Então, essa coisa da arquitetura acabou, a história da arte, né? Estudei muito história da arte, desenhava, né? E tem o lado técnico também da arquitetura, né? Mas eu acho que acabou me ajudando muito, né? A coisa de noção do espaço, né? Dimensões, essas coisas. Eu comecei a ficar estressada com o negócio de filho, criar filho, porque tinha uma coisa muito pesada na época, porque isso faz 30 e tantos anos. Então, 30 e tantos anos, você dizer que virou vegetariana, que não dá carne para os filhos, que não vacina filho, que não faz opção de coisa, que é escapulir do sistema de qualquer forma, fica um peso muito grande, você tem que ter muita responsabilidade. E isso tudo, né, é uma alimentação diferente, tem que alimentar as crianças. A criança está em fase de crescimento, quer dizer, não pode faltar nada, proteína, tarará. Então, de repente, se você querer mudar tudo, você também arca com uma carga muito pesada. E eu fiquei muito cansada, muito estressada, amamentando um filho. Depois tive logo outra filha, amamentei também. Então, tem um filho, amamenta. Aí já estava grávida de outra, amamenta. Vai ficando sem energia, né? Cansada. E aí, vamos fazer alguma coisa para desestressar. Aí ia ter um negócio de teatro, um grupo de teatro, não sei o quê. Eu falei, vou fazer teatro. Aí comecei a fazer teatro, minha filha, aí não parei mais. Aí rolou a história de uma cena serrana aqui, nessa sala. E eu vim fazer o Cena Serrana, participar. Aulas de teatro com a Juliana Carneiro, Marcos Fayad, pessoal que veio do Rio para a Cena Serrana. E dessa Cena Serrana, conheci as pessoas aqui de Petrópolis, que eu não conhecia ainda, pessoal que mexia com teatro, com música, tarará. E a gente acabou indo para o Palácio Itaboraí, que era uma representação do Estado em Petrópolis, que a Wanda Palma era uma das diretoras na época lá. Fomos para o Palácio Itaboraí ensaiar a peça, porque aí a Eliane Matos trouxe um conhecido dela, um amigo dela, que fazia teatro já.
tinha feito teatro em Petrópolis, que é o Henri Paglioccelli, que é um ator, né? E aí ele veio dirigir a gente, na primeira peça do grupo. Aí foi que o grupo teve um nome, grupo. Como é que chama esse grupo? Como é que chama esse grupo? Ah, um pessoal. Ah, um pessoal aí. Aí, pessoal aí. Ah, um pessoal aí. Ficou pessoal aí, o nome do grupo. Aí, pessoal aí tinham outras pessoas que faziam parte do elenco. Eram 10 ou 12 pessoas, 13, sei lá, pessoas no início. Montamos nossa primeira peça do grupo no Monte Líbano, Clube Monte Líbano. E montamos assim, pintamos a sala de preto, subimos com tipo uma arquibancada para as pessoas entrar, porque não tinha nada, era uma sala pelada, né, nua e crua. E nós fizemos um teatro lá da sala do Clube Monte Líbano. E aí montamos, que é o Roupas de Baixo, que é a primeira peça do grupo. Aí tinha outras pessoas no grupo, e o Henri era um ator profissional do teatro no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a ensaiar e montamos, foi um sucesso Roupas de Baixo na cidade. Porque assim, não tinha ainda na cidade assim, grupos de teatro que levasse assim, final de semana a peça. E a gente, como tinha lá aquela sala do Monte Líbano, que a gente criou um teatro, a gente fazia o dia que a gente queria lá, né? Então a gente fazia, acho que era sexta, sábado, domingo, toda sexta, sábado, domingo, durante 2, 3 meses de apresentação. E a gente saía todo mundo novo, todo mundo cheio de gás. A gente ia para os restaurantes depois das apresentações e a gente fazia propaganda para as pessoas do restaurante, cantava pedaços de música, dançava, fazia, entendeu? Fazia esquetes assim, de repente rolava coisas assim nos restaurantes. E isso foi ganhando público. Final de semana que vem já tinha mais gente na plateia. E aí a gente terminou assim essa temporada do Roupas de Baixo com um sucesso assim fantástico, né? Assim, nunca dantes visto na cidade. A história do pessoal aí é uma série de inventividades e criatividade o tempo inteiro. Porque a gente criou esse espaço na cidade, porque não tinha muito. Tinha outros grupos que faziam teatro aqui, tinha o TEP já, um grupo super também antigo, muito mais antigo que o da gente. Só que eles faziam teatro amador e já há algum tempo. Então, assim, não tinha garra, que o nosso grupo estava iniciando, tudo jovem, mó garra, né? Mó gás, né? Então, assim, nada segurava a gente. E era um grupo, era engraçado, assim, porque eu entendo um pouco de astrologia, e a gente fez uma pesquisa na época dos signos, né? Dos atores do grupo. Cara, tinha uma garota que era canceriana, elemento água. O resto, todos eram fogo e ar. Então não tinha como esse troço, não, entendeu? Ter uma explosão, não ser assim, né? Uma coisa que ganhasse mesmo espaço na cidade. Teatro aqui não se ganhava dinheiro, né? No Roupas de Baixo, a primeira que teve patrocínio, eu lembro que teve patrocínio para montagem, pagar o diretor. Ator, eu não lembro de ver a cor do dinheiro, entendeu? Aí voltei para a arquitetura para poder ganhar dinheiro e fazer teatro. Aí os crianças eram pequenos, eu trabalhava com arquitetura e fazia teatro também, até que o Collor entrou e acabou com a construção civil no país. Aí eu me vi de um dia para o outro, né, de uma semana para outra, aquela semana que o dinheiro das pessoas ficou preso na poupança, que ninguém pôde mais tirar dinheiro, porque as pessoas construíam com o dinheiro que estava na poupança. Não tinha mais poupança para poder tirar dinheiro, o dinheiro ficou todo preso, todo mundo, só podia tirar a merrequinha. Acabou a construção civil, eu de uma semana para outra fiquei olhando para a parede, literalmente, na prancheta, falei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Não vou ficar fazendo nada, não tem mais nada para fazer aqui. Vou-me embora. E aí foi ganhar dinheiro, adivinha com o quê? Fazendo pão de queijo. Fazendo pão de queijo. Aí literalmente vivia de pão e circo. Aí o Silvio fez uma pesquisa em cima, ia fazer 100 anos da República. O Silvio escreveu um texto e a gente montou o Cabaré da República. Foi o primeiro trabalho do pessoal aí com a formação que temos até hoje. O pessoal que saiu,
Trivotó foi lá, também saiu, e a gente ficou, eu, Silvio, Nilson Tassi, Silvio Costa Filho e eu, fazendo teatro. Montamos Cabaré da República, e aí veio uma sequência, assim, né? Eu contei mais ou menos assim, desde 1986, que foi a primeira peça, Roupas de Baixo. A gente vai fazer 30 anos o ano que vem, né? Tem 50 peças, não sei quantas leituras, não sei quantas performances. Então, assim, todos os anos a gente tem trabalho, assim, um trabalho ininterrupto do grupo. Entre cursos, performances, leituras dramatizadas e tudo. E a gente acaba fazendo parte desse do movimento cultural da cidade, né? Porque o pessoal aí acabou que foi um dos primeiros grupos que começou a receber, a ser pago pelo trabalho dele. Sim, porque o Cavalo Transparente profissionalizou o elenco. Ainda tem esse detalhe, porque a gente ia fazer o Cavalo Transparente no Rio, como fizemos no João Teotônio, lá no Centro Cultural Cândido Mendes. Para fazer no Centro Cultural Cândido Mendes tinha que ser ator profissionalizado, então começamos a nos mexer, todo mundo começou a se mexer para se profissionalizar. E nos profissionalizamos, então o grupo pessoal aí foi o primeiro grupo profissional da cidade. E aí a gente começou a ter subvenção, né, da prefeitura, como um ator profissional. Óbvio que nada que desse para ganhar vida assim, só fazendo teatro, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas na cidade de Petrópolis que faz teatro, tem o teatro e tem uma outra profissão, tem um outro trabalho. A gente deu a ideia de fazer o Mambembe, né, no caminhão. A gente ia num caminhão da prefeitura e levava o teatro nos lugares onde o caminhão chegasse. Aí conversamos com a Secretaria de Apoio Comunitário, aí o pessoal adorou a ideia, começamos a fazer o Vida de Boneco, que foi uma outra peça do Silvio, também a autoria do Silvio, que a gente montou. Fiz figurino, adereço, tarará. E aí a gente começou a levar o Vida de Boneco na periferia e foi um sucesso, né? Fizemos um ano, aí depois mudou a prefeitura, aí os prefeitos não tinham como tirar o teatro da comunidade, porque todo mundo queria, né? O teatro da comunidade. Então todos os domingos tinha teatro em alguma comunidade. E aí a gente falou, vamos botar outros grupos também para fazer, aí outras peças diferentes, né? Aí a gente rodava na cidade toda, então todo domingo tinha assim, 4 grupos, 3, 4 grupos se apresentando, cada um numa comunidade, depois trocava os lugares. As pessoas começaram a assistir também teatro, né? O teatro é muito mágico, né? O teatro, ele leva as pessoas à arte, através da arte vai a cultura, e através da cultura a gente também leva uma reflexão, né? Todo mundo que assiste alguma coisa, ela reflete sobre alguma coisa do que ela está vendo, ela vai refletir. E muitas vezes até discussões e até criando outras coisas novas, né? Criando espaços novos, né? Imaginários e até concretos mais tarde, né? Então isso é muito importante, o teatro, né? O âmbito do teatro, ele favorece o crescimento e o desenvolvimento de uma cidade, de uma população, de um país, porque você está lidando com tudo, né? E quando você tem muitos grupos produzindo arte, né? Aqui a gente tem muitos músicos, né? Então tudo isso ajuda a desenvolver o ser humano,
E o Brasil precisa muito disso, né? Porque os anos todos da ditadura, né, foram expatriados, toda a nossa intelectualidade foi expatriada. Né? Não sei quantos foram mortos, né? Quantos expatriados e o que a gente ficou aqui? 20 e tantos anos de ditadura, né? Quase 30 anos de ditadura, né? E não se podia ter reunião, não se podia conversar, não se podia falar. Então, todo mundo com a boca tampada. Então, a cultura, né, do nosso país foi lá embaixo, assim, a inteligência saiu, quer dizer, tudo diminuiu, né? As músicas não eram possíveis ser cantadas, né? Então, toda a reflexão que o cidadão tem dele mesmo, do país, ele não podia falar. E aí criou-se uma cidadania que não é cidadão. É cidadão porque tem os documentos, tem a pátria, tarará, mas ele não tem o exercício de cidadania dele, que é refletir, que saber o que ele vai querer, o que ele quer, o que ele não quer. Tudo era imposto, né? Você não podia dizer o que você queria, o que você gostava, não podia escolher, não tinha escolha, né? Não tinha escolha de partido, não tinha nada. Então isso fez o país também regredir muito culturalmente, né? Coisa ainda para ser feita, né? Muita coisa para ser feita. A gente sabe que com teatro, né, o Caravana Cultural, Mambembe Caravana Cultural, as pessoas falam, as pessoas não vão ao teatro porque não gostam de teatro. Mentira, as pessoas adoram teatro. Todo mundo que assiste teatro adora teatro. A gente sabe disso porque a gente ia nos lugares assim mais paupérrimos da cidade, lugares longínquos assim, lá no fundão, e as pessoas ficavam assim, com medo às vezes, mas assim. O olho vibrava, iluminava, né, o olho das pessoas. Na hora que a gente ia embora, as pessoas pediam para a gente não ir embora, como se a gente pudesse trazer aquela magia, aquele encantamento, né? Esse encantamento faz falta às pessoas, né? A magia, o encantamento, a arte, a beleza, né? E a própria reflexão, né, do seu dia a dia, das suas questões, do ser humano, né? Então, é muito importante o grupo pessoal aí ter um trabalho voltado também. Tem essas peças todas de autoria do Silvio e a gente também tem um trabalho, a gente tem uma preocupação, enquanto grupo até, de estar ligando sempre a nossa arte com a questão do local onde a gente vive, do país e da época. Então, a gente, por exemplo, a gente fez trabalhos sociais de DST, Evitar Você, a gente ajuda as comunidades a falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Era um barato, as pessoas todas adoravam. A gente fez campanha da amamentação. A gente fez dengue, contra o dengue. A gente fez conscientização da faixa de pedestre na rua. Quando começaram a ter as faixas de pedestre, a gente foi para a rua fazer teatro. O que era a faixa de pedestre? Não pode passar. Quando o pedestre está atravessando, não pode. Se tem sinal, é o sinal que manda. Se não tem sinal, é a faixa que manda. Então, a prefeitura bancou. Então, foram vários trabalhos que a gente fez também sociais, na área social, né, da cidade. Aí, trabalho com personagens da cidade. Aí, o Silvio ficou um ano dentro da biblioteca, pesquisando nos jornais da cidade, tudo sobre a história da cidade, que depois do Cabaré da República, o Silvio percebeu que a gente podia fazer um resgate dessa história da cidade. Porque nos jornais, ele viu os jornais, ele via as notícias todas, e ele foi se empolgando com aquilo, e ele resolveu, e vinha os 150 anos, né, de Petrópolis. E aí o Silvio já estava fazendo essa pesquisa, e aí continuou fazendo essa pesquisa, a gente montou o Petrópolis em Revista, que é Petrópolis, revisando Petrópolis na história, e em revista, porque era um teatro de revista. A gente fazia os vedetes e tal, e era um teatro de revista, né, com musiquinha ao vivo e tal. E a gente aí conta a história de Petrópolis, né? A gente inaugura o Teatro Dom Pedro com Petrópolis em Revista. Então, assim, é toda uma reflexão, né, que a própria cidade faz de si mesma quando assiste uma coisa dessa, né? Então, tem sempre peças montando, o Silvio escreve textos, então a gente monta.
E tem uma coisa que eu queria falar que do nosso trabalho, que o teatro, como eu falei, que muito tempo a gente ficou muito sem patrocínio, né? A gente fazia as montagens, mas sem patrocínio. Então eu fiquei pensando, até revendo essas fotos todas, esses trabalhos todos, eu fiquei revendo o nosso trabalho, né? E fiquei lembrando, né, de tudo que foi feito sem patrocínio. Então assim, a gente ganhava muita coisa, a gente reciclava muita coisa, a gente construía, fazia com as próprias mãos muita coisa, né? E a gente conseguia fazer. Obviamente, os trabalhos feitos numa cidade interior que sem patrocínio não vão ser ricos, né? Com uma produção riquíssima de figurinos riquíssimos, né? Trabalhadíssimos com costureiras, né? Figurinistas, cenários fantásticos, mirabolantes, porque não se tem dinheiro para isso, né? Mas, em compensação, eu vejo como a criatividade, né? E o trabalho manual, e você conhecer de arte, você ter um mínimo de conhecimento de como produzir as tintas, né? Trabalhar com os tecidos, né? E construir coisas, e fazer papier-mâché, né? Eu fiz uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? O curso que eu fiz com o seu Raul Lopes, né? Já falecido, e eu fiz um curso de bonecos com ele. Então a gente aprendeu, eu comecei a fazer trabalho com papier-mâché. Então quando você trabalha com papier-mâché, você aprende que você pode construir um mundo de teatro com papier-mâché, né? Então aí o Martin Sererê vem muito assim, fruto desse conhecimento do papier-mâché, da elaboração do papier-mâché, né? Você se torna dona do seu trabalho. Você muitas vezes não precisa ter dinheiro, né, para fazer. Se você é dona do seu trabalho, se você constrói seu próprio trabalho com as suas próprias mãos, né? E isso era também uma coisa que a gente, quando fazia o Mambembe nas comunidades, a gente gostava de mostrar para as pessoas como que a gente fazia aquele teatro, ou por trás do teatro, como é que era feito, para que as pessoas também nas comunidades pudessem entender que eles também poderiam fazer seu próprio teatro, né? Seu próprio figurino, seu próprio adereço. E a gente começou a levar para o teatro na comunidade, a gente começava a mostrar como era feito o cenário. Então, por exemplo, o Viva Sicília, eu peguei uma caixa de geladeira, uma caixa de papelão de geladeira, né? E dessa caixa de geladeira, um lado era uma casinha e o outro lado era um castelo. Porque eu falava da casa e do castelo no Viva Sicília, que são poesias de Cecília Meirelles. E a gente fez um espetáculo, eu e Silvio, só com poesias de Cecília Meirelles, para criança. E a gente fez muito Viva Sicília por aí, nas comunidades, nos colégios. Muito, muito, assim. Todos os trabalhos assim que a gente levou para a comunidade, a gente fez muito. Então, Vida de Boneco, a gente fez muito. Escola e comunidade. Viva Sicília, a gente fez muito escola e comunidade. O Martin Sererê já não, porque o Martin Sererê já tinha uma produção maior, tinha um cenário, realmente um cenário grande, que a gente fez de esteiras, o cenário, a gente fez de esteiras. Então, com material, às vezes, que você tem natural, material, muitas vezes, simples e barato que a gente pode encontrar, você pode fazer produções maravilhosas. Então, o dinheiro ajuda? Ajuda. Principalmente, por exemplo, se eu ganhasse o que eu ganho na arquitetura, eu poderia me dedicar só ao teatro. Entendeu? Artistas plásticos já me ajudaram, Rosa Amparanho já me ajudou fazendo cenário da última peça que a gente montou agora, da Inconveniência de Ter Coragem, um texto do Ariano Suassuna, que foi o último trabalho do pessoal aí, que a gente montou agora, com pessoas que não são do pessoal e outros atores convidados também, e músicos, fez direção musical. Então, o teatro também é geração de renda, né? Também propicia o crescimento e desenvolvimento da cidade, né? Você compra tecido, faz marcenaria, faz cenário, né? Tudo isso é um desenvolvimento, né? Quando a gente montou Petrópolis em Revista, é inacreditável. A gente tinha assim, 10 pessoas em cena, e dançando, cantando e fazendo cenas, a história de Petrópolis. 150 anos da história de Petrópolis, contada através dos jornais e propagandas, né? Música ao vivo,
10 atores no elenco, 11 com o diretor que fazia parte do elenco também. A gente não teve patrocínio. A gente chegava em casa e a gente não acreditava. A gente rodou, a gente tinha cartas das secretarias, várias pessoas, secretários da prefeitura da época, do prefeito, do que viria a ser prefeito, que seria o Sérgio Fadel na época. A gente tinha várias cartas, a gente foi a banco, foi a uma série de lugares. Tinha patrocínio. Uma história de Petrópolis sendo contada. Vários personagens, a história de Petrópolis passa pela história do Brasil. Então, a dimensão do texto e da peça, do que estava sendo mostrado, sendo contado, é assim, de uma riqueza profunda. A gente não tinha patrocínio. Por fim, uma vez eu cheguei em casa e falei com o Silvio, a gente vai entrar em cena, nem que seja com um pano preto amarrado na cintura. A gente vai montar. Óbvio que com dinheiro de quem? Nosso, meu e do Silvio. Patrocínio era caseiro, né? Patrocínio domiciliar. Mas a gente monta, entendeu? Aí corre atrás. Aí teve, eu não posso dizer, tive patrocínio. As pessoas que emprestaram roupas, né, para fazer parte do figurino. A Circe Negro, que emprestou todo o material de carnavalesco que ela tinha em casa para a gente enfeitar as vedetes. Aí fomos no Saara, compramos boás e outras coisas para enfeitar. Ronaldo Santos, com a produção dele de acetato e tudo, trabalhava aqui na Secretaria de Cultura, o Ronaldo Santos, ali irmão de um carnavalesco até, o EC, né? E ele fazia coisas com acetato, ele fez as coroinhas das vedetes, que eram, as vedetes tinham uma pena e uma coroinha, né? Porque era Petrópolis, né? Coroa, né? Então, e a gente fez Petrópolis em revista. Mas você podia ter feito muito mais bonito. Óbvio que eu podia ter feito muito mais bonito. Só que mais bonito ninguém fez. E eu fiz. Eu fiz, entendeu? A minha observação nesse aspecto é o seguinte. É claro que é muito difícil. É muito trabalhoso. É muito mesmo, muito trabalhoso mesmo. Assim, a gente trabalha muito com teatro, sem ganhar. Isso gera um emocional também muito desgastado, em função dessas coisas. Pouca gente fazendo muita coisa, que poderia outras pessoas estarem fazendo, né? Te assessorando, te ajudando, né? Que outras pessoas estariam ganhando dinheiro também, né? Mas minha grande observação de tudo isso que eu tiro é que a gente conseguiu fazer muita coisa pelo amor ao teatro, pelo amor de levar a arte, pelo amor de estar fazendo teatro. Então você faz teatro, independente de ter dinheiro ou não. E isso também é muito legal do teatro, porque você consegue fazer. Óbvio que uma produção daqui não vai para o Rio de Janeiro ganhar edital, ganhar prêmio. Mas nós já fomos indicados com prêmio. Porque falamos da Casa da Morte, falamos da ditadura. O teatro é muito vivo, né? É você vivo ali. As pessoas procuram teatro porque elas também querem vivenciar outras experiências, né? São outras experiências que no dia a dia a gente fala, você vivencia vários papéis, todo mundo, né? Você está trabalhando agora, mas você é filha, você é irmã, você é mulher, você é namorada, você é mãe, né? Mas o teatro te abre outras portas, outras possibilidades
que é você ser outras pessoas mesmo naquela hora que você está fazendo, contando aquela história, né? E isso é muito emocionante, isso mexe muito com as pessoas, porque você mexe com conceitos teus, né? Você, quando você vai fazer um personagem, você mexe com conceitos teus, você mexe com frustrações, com emoções, né? Com memórias, né? Muitos personagens, teve personagem, eu me muito doido falar isso, mas assim, um dos personagens que eu me lembro que eu tive muita dificuldade em fazer na época, foi uma bailarina colombina do Vida de Boneco, quando eu fazia a bailarina, a colombina. Porque eu estava vivenciando na minha vida particular um momento muito difícil. Então eu tinha que ser muito forte e ao mesmo tempo tinha que fazer no teatro um personagem que era uma menina, uma bailarina de circo, né? Então cada personagem, na verdade, dependendo do momento que ele entra na sua vida, ele faz uma revolução na tua vida, né? E você, na verdade, você aprende com cada personagem, né? Além de mudar seus conceitos, né? Você aprende muito, são emoções novas que você vivencia no palco, né? Então, isso também traz uma riqueza. Eu acho que muito esse lado do teatro é que faz com que as pessoas também, muitas vezes elas não sabem exatamente o que é que está chamando elas para o teatro, mas elas sabem que tem uma energia diferente ali, porque quando você assiste, você percebe rolam coisas diferentes no teatro, né? Essa magia do ator, né? Do cenário, da luz, tudo aquilo, a história está sendo contada, a emoção do personagem, uma cena, né? Transporta você para memórias que você nem sabe que tem, né? E traz emoções. Então tudo isso é muita vida, né? Você vive e respira aquilo, né? Wie du weißt, dass sie wanderemos, wie es vorbei. Teve uma queixa dos colonos alemães para o imperador, na época, porque, a princípio, era para tudo ser dado para eles, a viagem, a alimentação, tudo, e, na verdade, eles foram cobrados da companhia que trouxe eles. Foram explorados, né? A alimentação foi péssima, era assim, tudo assim, resto de coisas, era uma coisa horrível, né? E aí a gente conta toda essa história, né? O espaço cênico é feito pela gente onde a gente está. Onde a gente está acontecendo. Então a gente caminha e as pessoas caminham junto. As crianças acompanham o navio. E muitas pessoas, assim, a gente tem uns relatos muito interessantes do Bautheater, que é assim, pessoas antigas, quando a gente canta a história do navio, as pessoas choram, né? Ficam emocionadas, né? Ficam emocionadas pelo conteúdo mesmo, né? Ficamos 7 anos, 5, 6, 7 anos fazendo trabalho com um grupo da melhor idade que tem na cidade, que é um grupo super legal de atores, né, já idosos, né, e que na verdade começaram a fazer trabalho de teatro já com uma certa idade. Então a gente fazia o curso durante o ano e sempre redundava numa apresentação no final do ano. Então montamos muita coisa interessante, trabalhando os contos que eles próprios traziam de memórias, né, contadas e reinventadas, histórias que eles produziam, né, personagens que eles traziam para a gente, textos. Fizemos uma montagem fantástica, maravilhosa com eles, em cima do texto de Remar, que é a Visita da Velha Senhora, que foi transformada em teatro, mas foi transformada também em filme. E a gente montou com eles aqui nesse palco a Visita da Velha Senhora em duas fases. Montamos o primeiro e depois o segundo, que é um texto muito grande, né? A gente ensaiava muito, trabalhava toda a questão da memória dos idosos, né? Fazia ensaios, exercícios, né? Para trabalhar o corpo físico também deles, colocação no espaço, aprender a se movimentar. A gente está vivenciando um período diferente agora, né? Tem a questão do celular. Os meninos, a juventude não larga mais celular. Agora não é só mais a juventude que não larga celular, não. Os adultos também não largam mais celular.
Então, assim, a gente está vivenciando um período assim da sociedade muito difícil, porque as pessoas não têm foco contínuo nas coisas que estão fazendo. Porque o teatro, a pessoa precisa estar atenta a tudo que está acontecendo. Mesmo ela não estando em cena, ela, na coxia, ela também ela tem que saber a hora que ela vai entrar. Então ela tem que estar atenta o tempo inteiro. Se dá algum problema na cena, de repente, se ela vai entrar, ela pode entrar um pouquinho antes, porque deu um problema, ela tem que entrar antes. Então, a atenção de um ator é constante numa peça de teatro, e no ensaio tem que ter também. E eu não conseguia ensaiar, porque os meninos não tinham mais atenção. A atenção deles era completamente desvirtuada o tempo todo. Começava a ensaiar uma coisa, daqui a pouco já desvirtuava. A atenção deles, dos jovens hoje, dura assim 3 minutos, 4 minutos. Então, aí fazer teatro com essa atenção desfocada é impossível. Aí a qualidade, o empenho caiu, o desempenho caiu muito. Porque não tinha empenho o tempo todo, entendeu? É uma pena. Eu fico preocupada assim com a sociedade moderna hoje, né? A sociedade hoje, atual. Todo mundo, até eu mesmo tenho que me disciplinar, porque se você bobear, você fica o tempo inteiro. Ah, quem que está mandando? Porque é um vício, né? É uma droga. O celular virou uma droga. Não é uma droga que você toma, mas é uma droga que ocupa a tua cabeça o tempo inteiro. O teu raciocínio o tempo inteiro. Aí, porque não é mais só o telefone. Todo mundo acha que pode se comunicar com você o tempo todo, te mandar recadinhos o tempo todo. Gente, não é assim, né? A profissão das pessoas está decaindo muito em função também disso, né? Então, assim como ator, o ensaio decai, o desempenho, a gente vê na rua as pessoas falando no celular o tempo todo. A gente vê guarda de trânsito no celular, né? E motorista de ônibus no celular. Ela acha que está vivendo através do celular, ela não está vivendo, ela está deixando de viver. É uma coisa virtual que não existe. Onde está aquilo, né? Em que plano que está aquilo? Está no plano mental. Mas e a vida? E a troca com o ser humano? Na verdade, é uma inconsciência da sua vida, e da sua cidade, e das suas relações. É uma inconsciência da vida dela. Que ser humano é esse que está sendo construído, que está sendo gerado, está sendo, né, elaborado? De uma forma geral, a mulher trouxe um ganho muito grande para a arte. A mulher é muito sensível, né, muito criativa, ela tem esse espírito guerreiro de ir atrás de tudo, então ela faz, né? Então tem muitas autoras, né, teatrais hoje em dia, tem autoras, né? Tem gente escrevendo para televisão, muita mulher escrevendo para televisão, muita mulher dirigindo, muita mulher fazendo cinema. Muita mulher fazendo tudo hoje, né? Mulher faz tudo hoje, né? Dirige ônibus. Mulher na obra, né? Eu sou arquiteta lá na obra. Eu entrei na obra, cheio de mulher dentro da obra, né? Como servente, como faxineira. Então a mulher realmente, assim, ela ampliou o espaço dela no mercado, né? Como um todo. E na arte, principalmente, eu acho que ela traz um ganho muito grande para a arte, né? Porque ela traz toda a experiência dela, né? É uma experiência, a mulher é uma experiência diferente do homem, não tem como. Eu acho que o grande reconhecimento é você estar fazendo teatro e você ver os olhos das pessoas, né? A emoção que você passa para as pessoas, as histórias que você conta. A plateia é um prêmio, né? Se você consegue cativar uma plateia, para mim esse é o maior prêmio.